Olá, minha amiga, tudo bom? Cris. Esperar o Lincoln entrar. Opa. Olá, tudo bom? Oi, olá, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Você tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô sim. É Meu porque pra áudio mim tá tá dando. bom? É porque pra mim tá dando. Eu vou tentar colocar o fone Eu pra ver vou se tentar melhora, tá? colocar o fone para ver se melhora, tá? Se quiser, eu coloco aqui para ver. Toda vez que eu vou fazer live acontece isso, desse eco. Ah, tá. Melhorou? Tá. Pra mim Se agora continuar parou o aí, eco. agora parou o eco. Não, É? Não. Tá com eco? Deixa eu tá botar. dando um eco Tá dando horrível, gente. eco horrível, gente. E agora? Oi, certo. Melhorou agora? Coloquei o meu Peraí, fone. fala. Ah, melhorou. 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 Você tá me Melhorou? ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Ah, então tá ótimo. Ótimo. E aí? Toda vez que eu vou fazer live fica esse eco aí. Eu não sei se é o ambiente aqui, se é problema do celular. Tá É, tudo ótimo. E aí? isso nunca tinha acontecido comigo, não. Deve ser alguma coisa de. Se não puser o fone, não sei. Deixa eu ver, ajeitar aqui. Tá ok. Então vamos lá, né? Vamos começar. Vamos lá, vamos lá. Bom, para quem está chegando aí, a gente anunciou a nossa live, né? A gente vai estar fazendo uma série, né? De encontros. Pelo menos agora no mês de julho. Vamos ver como vai ficar, mas para agora, para o mês de julho. Sobre os contos de Machado de Assis, certo? E por que contos, né? Nós escolhemos os contos para estar falando, porque muitas pessoas têm trauma, né, de Machado, ou então nunca ouviram falar porque têm medo de acessar a literatura de Machado de Assis, porque já vem com aquele estigma, né? Não, é muito difícil, é um autor complicado, ele é denso, então prefere evitar do que enfrentá-lo, né? Vamos dizer assim. E a maior parte disso, vamos dizer assim, desses adjetivos que Machado carrega, por conta do ensino médio, né, que os alunos eram, pelo menos um tempo atrás, eram obrigados a ler Machado de Assis, principalmente Dom Casmurro, e não entendiam direito, né? E ficavam confusos, né? Com a leitura e só viam aquele texto obrigatório e nunca mais viam nenhum, né? Então a nossa ideia é essa, né? Começar pelos contos, que inclusive nós como professores da área sabemos, né? Que é uma forma do aluno pegar o gosto pela leitura, né? Através da leitura de contos, né? Que é uma leitura mais acessível, vamos dizer assim, né? E antes da gente começar, queria que o professor Lincoln se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho sobre ele, o trabalho dele, por favor. Então, sou o professor Lincoln, eu trabalho tanto na rede pública quanto na rede privada. Eu dou aula de português, de redação e de literatura, né? E eu também tenho um perfil, e eu uso esse perfil, tá aí meu nome aí, Lincoln Henriques, mas eu uso para trabalho também, e divulgo alguns conteúdos, dicas de português, de redação, falo também com uma certa frequência de literatura, apesar de que eu percebo que o pessoal não se interessa muito por literatura, não sei se você tem essa impressão também. Com É, certeza, na, ver, infelizmente, né? na verdade, a demanda é maior em relação à redação. O pessoal ultimamente está meio, vamos dizer assim, muito preocupado com essa questão de redação, né? E eles desvinculam, parece até que a redação não tem relação com a própria leitura. Parece que você vai conseguir aprender a escrever sem ter um hábito de leitura, né? Então Verdade.
a questão de ler literatura e boa literatura, né, não é qualquer coisa, ela vai ajudar muito na redação também. E também, consequentemente, vai também ajudar em relação a questões gramaticais e por aí vai. Verdade. E aí Então, assim, terminou que foi através do perfil que a gente se conheceu, né? E aí que surgiu esse convite aí. Foi. Acabamos nos conhecendo aqui nesse tempo de pandemia, aqui pela rede, né? Pela rede social, e é bem legal que tudo na vida tem seu lado bom e lado ruim, né? E o lado bom das redes sociais é que você acaba fazendo conexões, né? A gente faz boas conexões assim, né? E foi um prazer nosso você ter aceitado o convite, tá? E poder estar fazendo essa parceria aí comigo em especial, né? Que é professor de português também, ao longo desse mês, desse tempinho que a gente vai ficar falando sobre os contos de Machado de Assis. Bom, o primeiro conto que a gente escolheu, né, foi o Alienista, que Machado ele é tão assim interessante que apesar desse conto ter a classificação de conto, né, ser um texto narrativo conto, muita gente chama de novela, né? Mas assim, pela estrutura textual, pelas características do texto, percebe-se que é um conto. Um conto longo, né, para um conto, mas ainda assim um conto, né? A meu ver, assim, tem muita gente que também pensa assim, e tem uma parte de pessoas que pensam que é uma novela, né? Então é um conto, né, um pouco longo, dividido em 13 capítulos, e bem interessante, né? Você pode começar falando aí, a gente aqui vamos tratar assim, das camadas do texto, né? A primeira coisa que nós temos que perceber é o contexto histórico. E aí, Lincoln, gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, porque é interessante que a pessoa, quando vai ler, principalmente um clássico, ela leia também relacionando com a época em que foi escrito, né? Para Sim, enriquecer a perfeito. leitura. Sim. Esse conto ele foi publicado a primeira vez em 1881, né? Se eu não me engano, foi numa revista, né? Então foram publicados aos poucos os capítulos, e depois ele foi publicado integralmente numa coletânea, que é famosa, que é o Papéis Avulsos, né? Então, a gente considerando esse contexto, né? E observando os períodos literários, né? E o que seriam esses períodos literários? Basicamente, né, os estudiosos eles olham um determinado período e traçam as características daquele período, né? Quais eram as características comuns das obras que foram publicadas durante um período? Isso não significa que eu vou falar assim, por exemplo, o realismo, que o conto alienista está inserido nesse período literário, não significa assim, eu falo, o período do realismo inicia em 1800 e vai até 1900. Não quer dizer que dezembro para janeiro acabou, ninguém vai produzir mais nenhuma obra realista. É só uma maneira de tentar organizar e perceber algumas características comuns. A gente não pode definir assim, começa em janeiro de 1800 e termina em dezembro de 1899. Não é assim, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Outra coisa, por que a gente estuda dessa forma? É justamente para entender melhor a obra. Só que, infelizmente, isso eu já peguei na escola, já no fundamental, eu lembro do professor falando assim, não precisa decorar data não precisa decorar nome, o que interessa é a obra, né? Então, assim, aí você exclui totalmente o contexto histórico e social, né, que o livro foi produzido, e você fica tentando entender a obra, mas com uma visão anacrônica. O que é a visão anacrônica? É olhar da perspectiva atual uma coisa que foi escrita em 1800. E é óbvio que você não vai compreender, não vai ter uma compreensão adequada com essa visão anacrônica. Então a gente tem que tentar se colocar naquele período e tentar observar. Muita coisa vai servir, né? A gente vai conversar sobre isso. Muita coisa que é abordada ali nessa obra serve para hoje. Mas a gente tem que entender esse contexto, né? E o que chama a atenção desse contexto, né, que a gente vai classificar como realismo, que é o realismo machadiano, né, que o pessoal fala, é justamente a questão da objetividade, da crítica social, né, dessa valorização da ciência,
E o livro já começa assim, né? Uhum. Então você tem ali como personagem principal um médico, né? Isso. Um médico estudioso, né? Então é o Simão Bacamarte. Ele se forma no exterior, mas em determinado momento, né, ele já com fama no exterior, né? Se eu não me engano, no livro fala que ele é reconhecido na Espanha, em Portugal e no Brasil, né? O rei tenta convencê-lo de ficar, né? O rei de Portugal tenta convencê-lo a ficar lá, mas ele não, vou voltar para o Brasil. Ele quer voltar para o Brasil e aplicar ali seus conhecimentos ali, né, para ajudar a nação. E ele é um cara da ciência, então ele tem essa mentalidade, né, científica, e ele não separa o trabalho da sua vida pessoal. Então tudo ele analisa desse ponto de vista científico. E o que chama a atenção da gente é até a escolha da esposa é baseada em critérios científicos. Então, Simão Bacamarte, que é o médico, né, psiquiatra, vamos dizer assim, logo no início da história, ele vai casar com a dona Evarista, e a justificativa dele é que ela tem toda a fisiologia que vai possibilitar que eles tenham filhos com saúde, né? Então ele faz uma análise, é como se ele fosse fazer uma análise da mulher. Não, ela tem uma boa saúde e tal. Inclusive, ressalta que ela não é uma mulher bonita, mas não interessa para ele, né? Ele não está se apegando a essa questão de aparência, ele quer saber se ela é uma mulher saudável que possa lhe dar bons filhos. E é esse o critério. Então, veja, aquela separação do sentimento e da razão. Ele não concilia, ele é totalmente racional. E já no início do livro, já aponta que ela não consegue dar filhos para ele. Eles não têm filhos. Então, veja, mesmo com um cálculo racional, a realidade é outra coisa. Né? Então, a ciência não é perfeita. Então, de certa forma, ali já no início do livro, o Machado entrega o ouro. Ele fala assim, mesmo que você tome decisões com base em critérios científicos, isso não significa que eles se concretizarão. E aí você tem que lidar com isso. E que são totalmente irrepreensíveis, né? Que não tem... A ciência, no caso, não pode falhar, não pode incorrer em erro. E logo, como você falou, nessa escolha da esposa, ele não a escolhe pela beleza ou pela afeição, né? Mas sim porque ele vê que ela tem boa saúde, porque os genes dela parecem ser bons, e acaba que ela não pode gerar filhos, né? Então, aí nós temos logo de início, como você falou, Machado de Assis fazendo essa crítica à sua própria época, né? E o interessante de Machado, eu creio que é isso que o faz ser um escritor contemporâneo, né? Ele já morreu faz tempo, mas continua sendo uma leitura contemporânea, porque ela se significa a cada época da história. E ele, na época dele, já a época dele, ele era um escritor que fazia essa crítica, ele tinha esse olhar crítico, né? E nós percebemos que durante o conto todo ele se utiliza do que a gente chama, né, de figura de linguagem, né, da ironia. Ele usa muito esse recurso linguístico o tempo todo. Então, o leitor que vai ler Machado tem que entender que ele faz uso da ironia, ou seja, o que é a ironia? Ele está afirmando algo ali no texto, mas querendo dizer exatamente o contrário, querendo fazer com que você reflita. Por exemplo, vamos ser bem pedagógico aqui, uma pessoa está gritando no seu ouvido. Aí você fala assim, nossa, fala mais alto que eu não estou ouvindo. Você está querendo dizer que a pessoa fale mais alto? Não. Você está sendo irônico, você está querendo dizer, ei, acorda, você está falando alto demais, fala baixo. Então, o texto inteiro, não só nesse texto, como é um traço, né, da escrita de Machado, o uso da ironia, né, recorrente, porque ele é um escritor crítico da sua época. Ele não entra na caixinha, né? Ele não se amolda ali.
Então, isso é muito interessante. É isso que faz dele um grande escritor, né? Que ele não fica formatado. Ele sempre vai pensar além, ele sempre vai procurar olhar com um olhar distante, né? Como se ele se retirasse daquele contexto histórico e analisasse o que estava acontecendo na sua época, né? Então a gente tem essa situação aí, né? E aí o médico, né, o alienista, e aí vamos falar, né, o que é o alienista, é aquele que cuida de alienados, de pessoas doentes, né, de pessoas com problemas mentais. Ele vai para Itaguaí, imagina Itaguaí naquela época, né, porque ele vai ali analisar aquela sociedade, aquela pequena região ali, né. E aí, dando continuidade, nós temos aí algumas situações que começam a ocorrer, não é mesmo? Sim. No decorrer da história. Sim, até só pegando um gancho do que você falou, essa questão da ironia no Machado não é aquela ironia escrachada, é uma coisa muito sutil. E o que eu percebo hoje, e acredito que você deve perceber também, e que eu vejo muita gente reclamando, é que as pessoas hoje não sabem mais identificar o que é uma ironia. Tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser explicado. A pessoa não sabe diferenciar quando é uma brincadeira, quando não, e tudo toma uma proporção muito grande que muitas vezes é até insuportável, né? Você produzir algum vídeo, algum conteúdo, porque as pessoas não captam mais, não tem essa sensibilidade. Então, muitas vezes a pessoa pega o livro do Machado e quer ler de uma forma assim, totalmente séria. Não, isso aí é uma crítica social por causa disso. E muita coisa ali ele está brincando. Né? Ele tá trazendo assim, está dando como é que se diz? Tá mexendo com o leitor, implicando com o leitor. Né? E você tem que ter essa sagacidade aí de pescar essa ironia, não levar tudo ao pé da letra, né? Verdade. Inclusive eu vou comentar isso mais à frente, né? Mas realmente ele chega lá como médico mas ele em determinado momento ele decide cuidar da loucura, né? Ele está focado na saúde mental das pessoas. E ele começa a analisar. Ele opta por focar nisso. Eu quero estudar a mente do ser humano, eu quero entender como é que funciona, e eu quero conseguir, né, cuidar dessas pessoas. Mas veja, ele deixa bem claro, né? Inclusive ele faz até uma citação bíblica, ele cita o apóstolo Paulo nesse momento, que ele vai falar que é muito mais por questão científica que ele quer cuidar das pessoas do que por caridade. Né? A caridade para ele funciona como se fosse um tempero, mas o foco dele não é a caridade. Então ele não está fazendo o bem pelo bem, mas sim pela ciência. Né? Que aí você já tem bem expressa uma mentalidade muito influenciada por um movimento histórico que começa lá no Iluminismo, né? Que aí é o período da razão, né? Em que você tem que suprimir tudo que é de cunho emocional ou religioso. Então você tem um afastamento da religiosidade, de onde provém esses atos de caridade, né? Você tem esse afastamento ali, para tudo ser em nome de uma ciência que, no final das contas, vira uma espécie de Deus. Né? Então, um culto, né? Um culto que não pode ser que não pode ser contestada. Então, se algo é provado, né, ou provado em termos, né? Por quê? Vamos lá. Você falou do que vem depois. Então, ele começa a fazer o seguinte: ele faz essa proposta, né, ao governo lá da cidade, e essa proposta é aceita, né, de construir, né, a mansão que eles vão chamar de Casa Verde, que é onde serão assistidos esses pacientes, né, essas pessoas loucos. alienadas, de loucos, né? E aí ele começa a colocar as pessoas lá, e ele começa a estudar e se dedicar com muito fervor a isso, a entender, né, qual é o mal que aquelas pessoas tinham. E aí ele faz um procedimento científico. O que é o procedimento científico? Ele, através da observação, ele vai coletando dados. Então ele vai vendo assim, ó, esses loucos aqui são mais mansos. Esses loucos aqui, eles são mais bravos.
Então, a primeira classificação é essa, ele vai separando quem é mais violento e quem é mais tranquilo. E aí ele vai vendo assim, esse aqui manifesta tal acesso de loucura tal hora, esse aqui tal... Então, a ciência, o procedimento científico é isso, é coleta de dados. Sim. E depois vai classificando um por um. Mas isso é uma tentativa de entender a realidade. Mas isso não significa a realidade, porque aquele louco que geralmente, vamos dizer, tem um acesso de loucura às 18 horas da noite, nada impede que ele tenha um acesso meio-dia. Então, assim, geralmente ele tem um acesso às 18 horas, mas não quer dizer que sempre seja às 18 horas. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, o procedimento, as pessoas não entendem o procedimento científico e eles acham assim, não, então está provado, então não tem o que contestar. É baixar a cabeça e dizer amém. Não é, a ciência não é um Deus. Né? E é justamente isso que ele está tentando mostrar aqui. Né? E aí ele fica tão obcecado nisso, né, que aí ele deixa até de... Ele come, mas ele não almoça assim, ele não tem um momento de descanso. Até no momento do almoço ele está comendo, e está ruminando, e está pensando. Né? E aí ele sacrifica o seu casamento, porque até no momento do almoço ele não fala com a esposa, porque o tempo todo ele está obcecado pelo trabalho. Sim. E aí você vê que se você já tem uma certa maldade, você já percebe que ele já manifesta um certo distúrbio, que é ser obcecado. Ele é obcecado demais, é exagero. As coisas atrapalham, essa obsessão atrapalha a vida dele, até o próprio casamento, porque a mulher dele não tem mais atenção. Verdade. Ele só pensa no trabalho. Né? E ele sacrifica o casamento em relação a isso. Por conta disso. E aí a gente tem essa, vamos dizer assim, essa camada mais superficial do texto, né? Que a gente está falando aqui para que quem não conhece o texto possa entender a ambientação, né? De o que é a história. A história basicamente é essa, né? Um médico que faz de tudo pela ciência e vive por ela e acaba cometendo, ele vai nessa, né, de querer analisar as pessoas através de uma análise científica e para ver se elas são loucas ou não, né? Aí que você falou, na concepção dele, porque são análise de dados empíricos, né? Ele analisa, observa a pessoa e ele diz, essa é louca, essa não é. E aí chega um momento que 4/5 da cidade de Itaguaí está presa, confinada na Casa Verde, né? No centro, vamos dizer assim, de psiquiatria. E aí, esse é o ápice, né? Sendo que nisso tudo que acontece, é bom a gente destacar que ele começa, como você mesmo falou, a cometer atos de loucura, vamos dizer assim, ditatoriais, tiranos. Ele começa a confinar pessoas que, perante a sociedade, aquela sociedade ali, elas não teriam motivo para serem presas, né? Para serem confinadas. E as pessoas começam a se revoltar, né? Começam a se revoltar. E aí que começa o desfecho, né, da história vir, até que termina, né, no último capítulo, que ele mesmo, ele solta todo mundo, né? Solta todo mundo, porque todo mundo passou a ficar preso na casa. E aí ele chega à conclusão que a análise do que ele estava fazendo estava errada. Que, na verdade, ele tinha que analisar aquelas pessoas que não têm problema nenhum de comportamento. Então, para você ver, né, isso que você falou. Uma hora a ciência dizendo que isso é a verdade, depois dizendo que aquilo é a verdade. Ou seja, loucos são os que têm problemas comportamentais, ou seja, amam demais, são muito caridosos, ou quem, enfim, tem alguns lampejos mesmo de loucura, de insanidade durante o dia, são nervosas, outras são muito mansas, essas que são as loucas. Só que no final ele começa a ver que isso deu errado, que a cidade praticamente toda ficou confinada,
Aí ele faz o processo contrário. Ele diz que quem não aparenta problemas é essas que, na verdade, são loucas. E aí, a pesquisa dele não tem muito sucesso, porque apenas 18 pessoas vão para a Casa, né, Verde, que é onde ele trata, né, as questões psiquiátricas do ser humano. E aí depois ele libera todo mundo. E eu acho engraçado que Machado, lá no final do texto, eu estou com o livro aqui, vou ver se eu acho a parte, que ele fala isso. Ele fala exatamente isso, que como que ele curava as pessoas? É a ironia o tempo todo, você tem que ficar muito alerta nisso. Ele fala que tinha uns que eram muito humildes, então ele tinha que fazer com que a pessoa se sentisse mais arrogante. Então, às vezes, a cura era só colocar um terno e andar com uma... Eu esqueço o termo, era tipo uma bengala, né? Que usava na época, aquele traje, né? Da Para burguesia. ostentar um pouco mais, né? Para Para ostentar, né? ostentar. Então, quer dizer, a cura era isso? Para mostrar para os outros? É como se fosse, vamos trazer aqui para nossa atualidade, como se a pessoa vivesse, né? Muitas pessoas vivem assim, né? Não, eu sou pobre, mas para mostrar que eu faço parte daquele contexto, eu vou sacrificar meu salário, vou comprar uma roupa de marca, vou comprar um carro, vou viajar, vou postar no Instagram, porque aí todo mundo vai ver que eu faço parte desse grupo, só para estar inserido. Então a cura para ele ali passa a ser aquilo, ou seja, não é um remédio, não é nada científico, não é uma análise científica. Não, simplesmente assim, muda a sua aparência, você está curado, né? Então você, de novo, vendo aí ele fazendo essa sátira, né? Ele fazendo esse deboche mesmo, né? Do contexto da sua época, e que mais à frente a gente vai comentar aqui, que não mudou nada, né? O mundo dá voltas e voltas e continua o mesmo, né? A gente parece que está lendo o livro, a gente está lendo o livro e parece que está falando da nossa Da vida. atualidade, é. Verdade. Sim. Não, e você falou uma coisa que é interessante, que é justamente isso. Em um determinado momento a ciência fala uma coisa, no outro fala outra. E o pessoal vai acatando. É óbvio, gente, que não dá para levar esse livro ao pé da letra. Isso ali é uma ficção. Né? Então Claro. tem a questão da verossimilhança. Né? Porque se você pensar bem, assim, você fala assim, ué, como é que ele conseguia colocar todo mundo dentro da Casa Verde? Você não pode tentar entender como se fosse exatamente isso. Tente entender como um mundo à parte, que dentro desse mundo, o Simão Bacamarte, ele decidia quem entrava e quem saía. Né? E o que é interessante a gente relacionar é justamente que o Machado denuncia a hipocrisia da época. Por quê? O que ele fala? As pessoas começam a ficar preocupadas, as pessoas começam a ficar revoltadas, mas elas não alardeiam. Elas não se manifestam. Elas ficam na delas, reclamando pelos cantos, mas continuam aceitando. Né? E outra coisa que ele denuncia também é a questão da bajulação. Né? Se no início do livro ele fala que a esposa, né, que a dona Evarista, era feia, quanto mais ditador o Simão Bacamarte ele se torna, mais o pessoal começa a elogiar a esposa dele. Por quê? Aí fala assim, não, você, né, o cara compara os olhos dela com 2 estrelas, o outro fala que são 2 sóis. Né? Por quê? Porque é aquela bajulação típica, né, de um povo que é covarde, que é acovardado, e vai aceitando isso. E isso não muda muito hoje, né? Quando a gente faz essa relação com a nossa política, você percebe que esses políticos que todo mundo reclama, que todo mundo fala que não valem nada, mas eles são insensados quando estão frente a frente com essa galera, e a galera, não, sim, o que eles falam terminam aceitando. Então, há muito essa questão da hipocrisia, que está presente até hoje, e da insatisfação que não é manifestada. As pessoas ficam entubando. Disso que você falou num dos capítulos aqui, eu acho que é o 6, ele fala, ele
Tem essa questão também, né, que o Machado, ele sempre dá as inserções dele, né, como autor. Ele é um autor que participa ali e está sempre Uhum. conversando com o leitor. É como se fosse uma conversa, Um né? diálogo, né? Se você estivesse ali conversando com ele e ele tentando ele vai te conduzindo, né, ao pensamento dele. E aí tem uma parte que ele fala assim, exatamente nessa hora que a sociedade se revolta, e aí o barbeiro da cidade aproveita da situação porque ele quer ser político, né, porque ele quer realmente lutar pelo povo, é que ele quer entrar para a política, mas por ele ser um barbeiro, não ser da alta sociedade, ele não é bem quisto, ele se aproveita desse momento de revolta e fala, vamos lá matar o Bacamarte, vamos lá destruir a Casa Verde, não sei o quê. Só quando eles chegam lá e dão de cara com o alienista, eles se acovardam, fecham a boca, ninguém faz nada, e aí diz essa parte, todo mundo, aí fala aqui, concederam olha o que ele fala, né? Aqui é o autor, é a voz do narrador, na verdade, é a voz do narrador conversando conosco. Concederam numa dessas atitudes comuns até os dias de hoje, onde o mais fraco, mesmo quando em superioridade numérica, se acanha diante de um homem em posição social privilegiada, ou seja, se acovardam, né? Não está na frente do grande Bacamarte, vamos ficar quietos, né? É o que acaba acontecendo. E o que você falou bem aí, né? Essa questão que a sociedade ela é bem assim. Ah, não, mas é fulano que está falando. Fulano é médico, fulano, sei lá, é um artista, é um político, todo mundo fecha a boca, né? Então ele já criticava essa questão aí, né? Então, e no final do livro, né? Vamos aqui terminar essa parte para a gente cair nas questões mais, vamos dizer assim, sociológicas e filosóficas do texto. No final do texto, ele acaba ele mesmo se prendendo, né, na casa, e a sociedade toda fica implorando para ele, para você ver, né? Eles queriam matá-lo, depois ele consegue reverter a situação e termina que ele fala assim: não, eu que tenho que ir para a casa de psiquiatria, porque eu sou louco, porque eu sou muito perfeito. Olha só. É interessante, ele chega à conclusão de que loucos são os que são perfeitos, os que não têm defeito nenhum. E se a gente for parar para pensar, então todo mundo é louco. Eu vejo aí, na verdade, duas questões que Machado propõe. A primeira, se louco é só quem é perfeito, não, então todos nós somos loucos, porque ninguém chega a ser perfeito. E ele próprio se identifica como louco porque ele é perfeito, né? O Bacamarte. Ele vai para casa de psiquiatria porque ele se acha louco. E, na verdade, ele chega à conclusão, eu fiz aqui a inversão, que a sociedade, na verdade, mesmo com sua loucura, é que está certa, né? Na verdade, não é loucura. Cada um tem a a sua psique, o seu comportamento diante da vida, diante da sociedade, da realidade, né, em que vive. E outra questão que eu percebo é que Bacamarte, ele é um protagonista que, na verdade, ali, ele representa essa sociedade. A sociedade que Machado vivia. Na verdade, eu vejo que Machado utiliza o Bacamarte para encerrar nele todas as características daquela sociedade hipócrita, que positivista, né? Ele vai criticar muito isso, né? O positivismo, o cientificismo. E, inclusive, eu li alguns artigos falando a respeito dessa questão e eu vi uma análise muito interessante, que a autora falava que Machado escreveu esses contos, inclusive os outros contos que estão nos papéis avulsos, todos eles são de análise crítica ao cientificismo e ao positivismo. Por que ele fez isso? Porque as pessoas, elas começaram, principalmente os políticos, a alta sociedade, aqueles que tinham o poder na mão, começaram a usar
a ciência, o cientificismo, o positivismo, como arma para defender os seus atos, né? Então, a gente começa a perceber o cientificismo dentro da política, dentro da sociedade, uma análise da sociedade. E é o que a gente estava conversando aqui no início, algo que você não é algo que você tem que fazer, porque você acaba criando um sistema ditatorial. Ainda que na primeira, assim, a priori você não tem uma ditadura, e aí eu não estou falando só da questão política, eu estou falando da sociedade como um todo, as pessoas acabam aceitando e acatando, entendeu? Então, assim, você vê que naquele período ele já criticava isso, né? Em nome da ciência, os políticos começaram a criar, tomar certas atitudes, dizendo, não, é em nome da ciência, não, é porque a ciência diz isso. E, partindo para uma segunda análise aqui do nosso texto, não é diferente do que a gente vê na nossa realidade atual, né? Sim, sim. O que, assim, e o que mais convence a sociedade, de modo geral, acima da ciência está o medo, né? Então é necessário essa pitada de medo junto à ciência para ter um convencimento eficaz, né? Então você percebe o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Muitas medidas foram tomadas e muita coisa foi desrespeitada até legalmente, né, por parte do governo. Tomou certas medidas que desrespeitavam a lei, né, ou inventou outras medidas que eles tiraram da cabeça deles, e as pessoas aceitaram isso com muita facilidade, porque o que estava sendo anunciado, né, eu acho que não é nem bom falar o nome da doença, porque parece que a internet aí percebe e diminui o alcance do nosso vídeo. Mas, devido a esse problema que a gente está passando aí, da pandemia, as pessoas aceitaram e não contestaram. Poucas foram as pessoas que falaram, peraí, vamos devagar, e as pessoas foram tratadas como imprudentes, como irresponsáveis e até mesmo como loucas, né? Então, aquelas pessoas que pediam um pouco mais de calma para a análise, ou que avisaram, se seguir esse caminho vai dar ruim, né? Foram taxadas como loucas. E o que houve aqui, por exemplo, na nossa cidade do Rio de Janeiro, né? O governo, com esse pretexto, né, de combater a doença e de salvar vidas, ele desviou aí 1 bilhão, né, mais de 1 bilhão, não sei, né, de dinheiros que eram destinados para a saúde, e esse dinheiro se perdeu. Se perdeu. E cadê o povo indignado, aquele povo que esbravejava e que falava e tal? Está todo mundo dentro de casa com medo. Eu não estou falando que não é para ficar, eu não estou falando que é para subestimar, não é isso. Eu estou falando o seguinte: foram tomadas algumas medidas irresponsáveis e a população, com medo, acatou e tomou prejuízo. Verdade. Então, esse dinheiro já era, já foi. Vai prender fulano, ciclano. Beleza, mas o dinheiro já foi. Esse dinheiro era para a saúde. Poderíamos ter aplicado esse dinheiro como benefício, né? Como um benefício para todos os cidadãos do Rio de Janeiro, mas esse dinheiro foi perdido, né? E qual foi o motivo de ser tão bem aceito? Isso não aconteceu só no Rio, isso aconteceu em todos os estados, né? Muito dinheiro foi enviado pelo governo federal e esse dinheiro em muitos estados foi desviado. Verdade. Em nome da ciência, né? Em nome da ciência, em nome desse discurso de salvar vidas, né? Eu acredito, fazendo até uma relação com o livro, eu acredito que o que diferencia o Simão é que o Simão ele não era uma pessoa hipócrita, ele acreditava na ciência mesmo. Sim. Ele não estava fazendo aquilo por um título, por um reconhecimento, não, ele realmente queria resolver um problema, só que ele era obcecado, né? Então, assim, tanto que no final ele percebe assim, não, peraí, se todo mundo tem problema, e eu acho que eu sou o único capaz de fazer isso, então talvez eu que esteja errado,
né? E ele se tranca lá no casarão até o fim da vida. Mas então aí eu percebo assim, ele não era uma pessoa ruim, ele queria, mas é claro que isso é uma caricatura, né? Isso é uma caricatura da realidade, né? Com certeza. Então é para colocar em evidência esse problema, porque em um determinado momento o Simão Bacamarte, como a gente já falou, ele foi como se fosse, você mesmo falou, como se fosse um ditador, e ninguém o contestava. Então, eu acredito que o Machado ele chama a nossa atenção para assim, pessoal, menos. Porque naquela época, né, final ali do século XIX, o pessoal estava deslumbrado com os avanços tecnológicos. Né? Então, a ciência vai salvar o mundo. Esse era o discurso. Tudo vai ser resolvido através de ciência. Né? Inclusive, questões religiosas eram tratadas em segundo plano. Se você observar com atenção aqui no texto, né, o leitor, né, que eu estou falando, observar, por exemplo, as figuras religiosas, o padre, o bispo, era como se fosse uma profissão qualquer. Isso, verdade. Não tinha mais nenhuma pompa, nenhum reconhecimento por parte da sociedade que aquela era uma figura religiosa que deveria ser respeitada. Não, era um cara comum. Só que a profissão dele era ser padre. Isso. Era como mais um, taxado como mais um na sociedade, né? Inclusive, isso a época de Machado, ele realmente encerra, por isso que eu estava falando antes, né? Ele encerra em Bacamarte essa sociedade, que é altamente deslumbrada com o cientificismo, né? E aí você vê lá, pega um selo, é a ciência, pronto, todo mundo fica quieto. Tanto é que quando ele vem acho que ele está em Portugal, né? E vem para Itaguaí, nesse ponto aí você vê que realmente ele estava fazendo aquilo porque ele acreditava na ciência como uma religião, uma filosofia de vida, porque ele saiu de um status social muito bom, que o rei implorou para ele não vir, e ele veio. Então, quer dizer, ele realmente amava o que ele fazia. Só que ele vem tão obcecado que ele começa a ter esses devaneios, né? Essas atitudes ditatoriais. E, inclusive, a gente vê que o Machado usa dessa crítica porque, como você falou, Bacamarte é uma caricatura, né? Ele dá esse personagem, ele é caricato, porque ninguém, de fato, é assim o tempo todo, né? Eu estou almoçando, estou pensando na ciência. Eu estou dormindo, estou pensando assim, eu vou casar com alguém, eu vou analisar cientificamente se aquela pessoa tem genes bons para gerar filhos ou não. Então, é realmente uma crítica. Ele usa da ironia, né, para fazer essa crítica à sociedade. E um outro ponto que eu queria destacar, que você falou, tem uma parte do texto que, para mim, ali é um momento como quando você começa a ver o exagero, né? Tudo que é demais faz mal, né? Então, por ele respirar a ciência, ele começa a ter essas atitudes autocráticas, né? Então, tem uma parte do texto que fala, por ele ser um renomado médico, ele chega na cidade, ninguém pergunta nada. Tudo que você quiser a gente vai fazer. Então, usam o dinheiro público, como você estava falando aí, né? Em nome da ciência. Usam dinheiro público para fazer a casa de psiquiatria, a Casa Verde, e falam para ele, tudo o que o Bacamarte disser, vocês vão acatar. E tem uma parte que diz aqui, ó, e de fato era um poder muito perigoso a ele concedido. A ele quem? A Bacamarte. Se formos analisar a prefeitura, por deslumbramento diante de tal suposto gênio, ou seja, o Bacamarte, né, era tido como um gênio, havia conferido ao médico, através de uma lei, todas as liberdades na hora de definir quem deveria ser tratado ou não. Então, ele chamava todo mundo de mentecapto, ou seja, uma pessoa que não está com as suas faculdades mentais muito boas, e pronto, ele falou, está falado, né? Então, foi estabelecida uma lei, um decreto, que o que Bacamarte falou é a verdade, né? Então, assim, essa questão agora, a gente está o tempo todo
pensando aqui, pincelando, na nossa live, eu queria que você falasse mais a respeito. Por que que a leitura dos clássicos em geral, e aqui na nossa live principalmente, de Machado de Assis é tão importante? Por que que ele é um clássico, né? A gente sabe por quê, mas eu queria que você dissesse aí para quem está assistindo, por favor. Tá. Antes de entrar nisso, só queria deixar claro, né, talvez pessoas que possam ver esse vídeo depois, né, que aqui a gente não tem uma postura que é anti-ciência, a gente não é Não, anti-científico. Né? Nós, como você bem falou, a gente está falando contra o cientificismo. Né? Então, é essas palavras diferente. com esse sufixo ismo aí, né, ele traz uma carga negativa. O cientificismo é justamente esse olhar em que coloca a ciência como incontestável, quando a ciência ela deve ser contestada toda hora. Os cientistas mesmo falam isso, não tem nada, nenhuma concepção fechada na ciência. Ela deve ser contestada, ela é ciência justamente por isso. Tá? Justamente. Então É uma a gente ciência por isso, né? a gente está contestando isso aí, né? Colocando essa ideia, é uma ciência por isso, porque tem que ser contestada. Né? Verdade. E quanto à questão da leitura dos clássicos, ela é importante porque o que é clássico? Geralmente eu pergunto isso para os meus alunos, eles falam assim, aquilo antigo, aquilo que é velho. Não, né? O clássico é aquilo que é sempre atual, né? Ou uma palavra para isso são obras atemporais, ou seja, elas não têm um tempo específico. Eu leio um livro, né, esse conto é específico de 1881 e eu trago conhecimentos importantes, reflexões importantes para hoje. Então, aquilo que foi a intenção do autor naquele período, né, o autor ele escreve para provocar o leitor algumas reflexões, né? Não todo autor, né, mas os bons autores eles tentam, né, contar uma história e que essa história gere uma reflexão. Então, aquelas reflexões são válidas até hoje, por isso que é clássico. Assim como Homero é um clássico, assim como Dante é um clássico. Por quê? É porque é velho? Não, é porque tem utilidade, tem valor artístico, né, tem valor cultural, né, tem valor reflexivo. Então, o clássico é aquilo que não fica desatualizado. E, nesse ponto, o Machado, né, se a gente compara o Machado com o Homero tem muito, muito mais anos. Né? Então, o Machado ele é relativamente recente na história. Não está tão afastado da gente assim. Né? Mas, mesmo que tenha aí século na frente, né, século, ainda serve. É muito atual. É por isso que é um clássico. Então, o clássico ele te ajuda a entender a realidade, né? Se inserir na realidade, entender até as relações pessoais entre as pessoas, entender o próximo, né? Entender a sua mãe, entender a sua esposa, entender seu amigo, porque você está lidando com personagens que ficaram consagrados na história. Né? O Simão Bacamarte, o Dom Casmurro, o Brás Cubas, são personagens que parece que foram pessoas que existiram, porque são muito icônicos, né? Isso. Então, quando você consegue, e a gente, até no próximo encontro, talvez a gente possa se aprofundar nisso, uma característica dos personagens de Machado de Assis é que você vê que todos são problemáticos, porque é próprio da época, assim, não tem herói nas histórias dele. Na verdade, são pessoas hipócritas, pessoas mesquinhas, egoístas, né? Então, é muito típico disso. E às vezes eu falo isso, as pessoas não entendem, né? Então, assim, mas porque o Machado, ele, como ele faz parte, né, desse período que a gente chama de realismo, ele se opõe ao romantismo, porque quem idealizava as pessoas eram os românticos, os escritores românticos, que tinham essa questão, né, de idealizar o amor, de idealizar o ser humano. E o Machado está mais preocupado em retratar a verdade nua e crua das coisas. Sim. Não sei se eu fui claro aí. Foi ótimo, ótimo que você falou. Inclusive, isso que você está falando, o Machado, além dele procurar, né, mostrar a realidade, né,
ele também critica os autores da sua época, porque eles se apegavam a isso. Não, nós temos que retratar a realidade, nós temos que ficar presos dentro desse beabá que a gente está agora. Por exemplo, não, para escrever bem, você tem que retratar a realidade. Para escrever bem, você tem que se basear na ciência, no positivismo, no darwinismo. E eu acho interessante isso. Ao mesmo tempo que ele escreve se opondo ao romantismo, ele também se opõe ao realismo, não se opondo execrando. É bom que as pessoas, sim. É bom que as pessoas entendam isso. Ele não abomina o realismo ou o próprio romantismo, que a gente tem aí o livro Helena, poucos sabem, mas o livro Helena de Machado, ele é um livro que está com um pezinho lá no romantismo, né? Ele escreveu, você tem ali uma história, um romance, um pouco mais realista, mas ainda assim um romance romântico. E você vê que ele é um escritor crítico. É isso que faz dele também, como você bem disse, um clássico, porque ele aponta para você uma análise, né, que o leitor faça uma análise crítica das coisas, da realidade. É por isso que os textos dele se ressignificam. Eu posso pegar um texto de Machado de Assis, O Alienista, de 1881, e usá-lo como um óculos, né, para enxergar melhor a minha realidade, né? Eu posso pegar esse conto em específico que a gente está falando e inseri-lo nesse momento. É interessante que eu convido a todos que leiam esse texto, porque ele parece que foi escrito para os tempos de hoje, né? E que existe, parece que uma volta ao culto à ciência. Não é, como você bem disse, a ciência como estudo, mas um cientificismo, ou seja, um culto à ciência. A ciência disse, todo mundo tem que acatar. Tanto é que isso é algo falho, que aqueles que dizem o que é bom para nós, né, aquele órgão globalista, ele fala o quê? Usem máscara, depois, não usem máscara. Lockdown, não tem lockdown. Então, quer dizer, aonde está a análise científica de fato nisso? Né? Na verdade, nós temos aí uma análise empírica, taxada de ciência. E, infelizmente, a gente vê novamente esses reflexos do que acontecia à época de Machado na nossa época atual. A gente vê as pessoas, em nome da ciência, decretando leis absurdas, prendendo pessoas, ou então dizendo você tem que usar máscara ou não tem que usar máscara. Toda hora falando o que você tem que fazer. E o povo, né, a sociedade, nós todos, como não temos o poder da caneta na mão, a gente acaba acatando, né, como uma verdadeira massa de manobra. E tem um ponto do texto que ele fala isso, né? O barbeiro, ele aproveita do momento para fazer uma revolta, e quando ele consegue chegar até Bacamarte, na verdade ele não cumpre nada do que ele falou. Ele vira, ele fala, não, ele disse que ia destruir a Casa Verde e disse que ia matar Bacamarte. Mas quando ele chega lá e consegue conversar com Bacamarte, ele fala assim, eu não vim aqui para matar você. Eu vim aqui só para fazer com que todos os políticos que roubam sejam eliminados. Na verdade, eu quero que você faça parte do meu governo. Por que ele fez isso? Tão atual, né? Chega, dá até nervoso, tão atual. Ou seja, você usou da população para chegar até lá, né, para dar o golpe de político que ele queria, e quando chega lá, não cumpre nada do que fala. Pelo contrário, se associa. Sim. Por que ele se associa? Sim. Porque ele era um simples barbeiro, ele não tinha apreço da alta sociedade, da burguesia. Então, o que ele pensou? Para eu ter apreço da alta burguesia, vou me associar ao Bacamarte, porque ele sim
as autoridades reverenciam. Então, eu estou do lado do gênio, todo mundo vai me apoiar, né? Então, é interessante isso, né? Como que o tempo todo ele está fazendo essa crítica, mesmo ele estando inserido naquele momento, ele faz crítica o tempo todo àquela sociedade, né? Porque ele está dentro, como a gente falou bem no início da live, você falou, né? Porque ele está dentro desse período da história que ele não a enxerga criticamente, né? Fazendo aqui um contraponto bem rápido, para quem está ouvindo possa entender, um texto que é usado muito, né? Bem didático, que representa o naturalismo, até mais naturalista que realista, é o Curtiço, né? O Curtiço é um texto que ele é uma pintura no naturalismo. E ali realmente você vê o autor, Luiz de Azevedo, ele está realmente preso à técnica do naturalismo. Ele não critica, ele não analisa, ele não se põe o olhar de fora, entendeu? Faz disso um texto menor? Não, ele serve para caracterizar o período daquela época. Então, eu só estou fazendo essa comparação para que quem está ouvindo possa entender, né? Que por que Machado é um clássico, por que Machado se encaixa para analisar a nossa sociedade hoje e as que virão. Por quê? Porque ele faz isso, ele é um crítico da sua própria realidade, né? Eu acho que já está acabando, né? O tempo deve faltar uns 2 minutos. Deve estar. Aqui ainda não apareceu nada para mim, mas quando faltar um minuto, eu não sei. Acho que quando aparecer Vai aqui, eu falo. aparecer aí. Ah, beleza, beleza. Tá. Não, assim, só para encerrar, assim, já ir caminhando para o encerramento, que eu acredito que vai cair, né? Para Sim. não cair de uma hora para outra. Tem uma em que a mulher dele está muito triste, né? Então ele decide mandá-la para o Rio de Janeiro. E para ela se animar um pouco mais. E naquela despedida ali, ela vai com umas amigas, inclusive uma das amigas é a esposa do Crispim, que é aquele boticário farmacêutico amigo dele. E aí é aquela choradeira, né, na despedida. E aí tem essa cena que, quando os dois estão voltando para casa, o narrador, né, ele narra ali que os dois estão a cavalo, o Crispim ele está para baixo, com a cabeça, ele está cabisbaixo, chorando e andando, né, ali, lamentando, sofrendo, e o Simão Bacamarte ele olha para o horizonte. Então ele faz ali a diferença, o narrador, do homem vulgar para o homem de gênio. Ou seja, o homem de gênio é aquele que olha para o horizonte e contempla o futuro. O homem está preso ao momento e lamenta as dores ali. Então, eu acho que isso aqui é bom para a gente, pelo menos, encerrar minha parte, que é essa reflexão. Porque o que é o futuro? O futuro é aquilo que ainda vai acontecer e ele pode se concretizar ou não. Então, se você só foca no futuro, você deixa de estar inserido na realidade, você não tem presença. Enquanto o homem que ele fala que é vulgar e sofre, ele está inserido na realidade e ele está sofrendo ali. Né? Mas também nós não devemos só ficar presos ao momento. Então, o ideal é o equilíbrio. Uhum. Nem só viver no futuro, mas também não só ficar preso ao presente. É tentar equilibrar, né, para que a gente possa viver melhor. Né? Porque a gente viu o preço que o Simão Bacamarte pagou aí, com essa coisa de só contemplar o horizonte, né, e não viver a sua vida. Porque se você vive no futuro, você não vive a realidade, você não vive o seu presente. Verdade. Eu concordo plenamente com você e acho até uma forma interessante da gente estar terminando, porque está acabando mesmo, 30 segundos. Realmente é isso. É o equilíbrio, né? E não a adoração a nenhum ícone, seja a ciência, seja o que for, né? A gente tem que ter o equilíbrio para poder levar uma vida, vamos dizer assim, de bom senso, né? E que você Bom possa, senso. enfim,